Plano de contingência. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Plano de Contingência. Hoje o nosso plano é virado para as empresas e para conseguirmos fazê-lo vamos socorrer-nos da AECA. É a Associação Empresarial de Câmara e Aroca que tem aqui a representar o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro Carlos Brandão. Sr. Engenheiro, muito boa tarde. Obrigado por ter acedido a conversar connosco neste plano de contingência e dar-nos a vossa expertise, uma visão bem mais profunda sobre a situação que a pandemia do coronavírus, ou Covid-19, trouxe para toda esta região e, em particular, os associados da AECA. Sr. Engenheiro, como é que estão a viver estes dias com muito mais trabalho do que era habitual, imagino eu? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade que nos está a dar de nos podermos dirigir diretamente aos associados e à população em geral de toda esta região. É claro que, tal como todos fomos apanhados, um bocadinho de surpresa com esta pandemia, portanto, e essencialmente com a força e, digamos assim, no início, com o impacto que ela teve diretamente em alguns setores das nossas empresas. Estou a falar concretamente no setor do comércio, dos serviços e do turismo. Esses aí foram os mais afetados e a AECA tem cerca de 30%, mais de 30% dos seus associados, portanto, no universo de 300 associados, cerca de 30% dos nossos associados estão nestes setores e foram, como todos podem perceber, muito afetados. Desde a primeira hora que a nossa, portanto, que a direção da AECA tem reunido frequentemente, portanto, na primeira semana estamos a falar do impacto direto sobre estas empresas, sobre todos, foi no fim de semana de 14 e 15 de março. E aí posso-vos dizer que a direção da AECA, desde de sábado à noite, de domingo à noite, segunda, terça, portanto, teve praticamente sempre em contacto. E isto porquê? Porque a legislação era tanta, portanto, nós tínhamos que ajudar os nossos associados nas primeiras horas, no primeiro impacto que tiveram. Os nossos serviços jurídicos também foram muito importantes nessa altura para conseguirmos perceber toda a legislação que estava a sair em Cataduco, portanto nunca tínhamos assistido a nada do género, e nessa primeira semana foi a mais complicada de todas e que acabou até por muitos dos 30% dos nossos associados encerrarem no final dessa semana. Portanto, grande parte deles nem quis estar a confinar tanto a legislação que diariamente saía, que até nós também aconselhámos a que seria melhor encerrarem, até porque o pânico estava-se a instalar e era contraproducente estarmos a viver essa situação com as portas abertas. Foram dias complicados. As coisas não ficam muito descomplicadas, mas pelo menos já temos um pouco mais a percepção de quais são as balizas com que temos que reger as nossas decisões e também já tivemos algum tempo para gerar aquele plano de contingência dentro de cada uma das empresas, na nossa sociedade, até nas próprias famílias. Sr. Engenheiro Carlos Brandão, tem ideia ou alguma noção da percentagem de empresas de Valdecâmara e Aroca que nesta fase, já em finais de abril, estão encerradas? Pronto, é como ele estava a dizer há um bocadinho, a AECA tem associados, portanto, grande parte dos associados está nos concelhos de Aroca e de Valdecâmara, mas também temos alguns associados, portanto, nos concelhos limítrofes. Estamos a falar de São João da Madeira, Vila Nova de Gaia, Porto. Portanto, temos em Matosinhos, também temos alguns em Matosinhos. No grosso, portanto, aqui na nossa região, como ele estava a dizer, até este momento, portanto, o comércio está encerrado, o turismo está encerrado, portanto, as empresas estão a faturar zero, não estão com portas abertas. Nos restantes setores, portanto, o que sofreu menos impacto foi a construção. Portanto, temos alguns associados à construção que continuam praticamente a trabalhar sem grande afetação. É claro que o rendimento não é o mesmo, as contingências se obrigavam, mas tinham obras e continuaram a trabalhar. Portanto, o setor da construção não foi muito afetado. A indústria foi afetada porque mais as exportadoras
que fabricam para exportar para países que também estão com problemas e estavam com fronteiras fechadas e empresas fechadas. Portanto, tivemos aí casos de algumas empresas da área industrial que tiveram que fechar alguns dias porque não conseguiam escoar o seu produto. Tivemos outras que tiveram que encerrar por motivos contrários, que as matérias-primas não chegaram e tiveram também que tirar alguns dias, alguns meteram férias, outros meteram layoff, portanto, por alguns turnos, mas em certa medida, portanto, estes setores não foram tão influenciados, continuaram alguns deles a fazer um grande esforço para continuarem a elaborar e, de certa forma, conseguiram. Portanto, no setor industrial e a construção, os setores não, e até para nós é um motivo de algum regozijo e alguma alegria, porque não correu muito mal para todos. Portanto, se isto continuar e agora continuarmos a ter condições para trabalhar, portanto, estes setores não vão ser tão afetados como inicialmente nós estávamos a prever. A AECA, a Associação Empresarial de Aroca e Val de Quembra, ou melhor, de Quembra e Aroca, é uma entidade interlocutora privilegiada para, junto dos organismos ou agentes públicos e privados, se colocar em nome das empresas das quais é associada. Qual é o tipo de apoio que a AECA tem prestado mais recentemente no âmbito desta pandemia aos seus associados? Pronto. Em grosso modo, portanto, a AECA diariamente está em contacto com os associados, seja em termos de apoio jurídico, seja em termos de apoio de legislativo, etc. Apoio da divulgação também do que fazem, portanto, temos algumas atividades, temos projetos em curso ligados a cada setor de atividade. Temos e tínhamos projetos a decorrer, por exemplo, o Comércio Invest de Valcambra, que está por concluir e que nós andamos a fazer um grande esforço para que o Governo faça a transferência do montante restante das verbas, que estamos a falar de 150 mil euros, que, dada toda a pressão, nós recebemos na semana passada um telefonema a dizer que finalmente que ia ser disponibilizado, portanto, que vai diretamente para combater a pandemia, portanto, vai diretamente para o comércio, e muito dele até estava encerrado e que pode ser uma ajuda. Claro. Temos outros projetos em curso com o turismo, por exemplo, na formação turismo, em que estamos também a fazer pressão para que o Estado possa antecipar as verbas e irem diretamente para essas empresas. Portanto, isso penso que será o que este tipo de empresas necessitam no momento. No momento, os nossos associados, nós temos falado com eles quase diariamente, e eles não estão a necessitar de linhas de crédito, porque, assim, endividar-se para depois mais tarde ter que pagar tudo, pagar mais juros e a receber muito menos, isso não é, digamos assim, que não é uma boia, isso será mais uma pedra em cima para se afundarem mais depressa. Compreendo. E o que eles nos dizem exatamente é para seguirmos a via que nós estamos a tentar sugerir, que é a antecipação do quadro comunitário. É uma forma de colocarmos dinheiro nas empresas, 70% a fundo perdido, por exemplo, que já é muito bom, tipo do Comércio Invest. Claro. E que será uma das boias de salvação para este tipo de empresas, porque endividá-los ou linhas de crédito, ainda por cima alimentar juros à banca, portanto, eles de todo não pretendem. Portanto, e nós, como dirigentes da AECA, também temos que assumir que não é o indicado. Portanto, o indicado seria realmente terem uma ajuda com um fundo perdido substancial, porque vão ter perdas que não vão recuperá-las tão cedo. E se quiserem que as empresas mantenham a atividade, tem que ser agora que têm que ajudar. Não é daqui a um ano ou dois, quando as coisas já recuperarem, mas as empresas podem não chegar lá. Portanto, elas podem ficar pelo caminho e aí o prejuízo vai ser total, porque a mão de obra, o desemprego vai aumentar e o Estado vai ter que ficar, de uma forma ou de outra, vai ter que injetar dinheiro. Portanto, se não injeta de uma forma, pode injetar e ter que injetar, ser obrigado a injetar no subsídio de desemprego e muito mais. E, além disso, também poderemos aqui antecipar, se as empresas se endividarem ainda mais, que forçosamente teriam que rever as margens ou aumentar, naturalmente, teriam um aumento de custos e logo que isso se iria repercutir ou se vai repercutir mesmo nos produtos ou nos serviços
isso é certo. A população também não está em muito boas condições para conseguir amortizar esse embate de aumentos, seguramente. Nesta altura, as famílias são as que mais sentem, já sabemos os efeitos das ações que as empresas adotaram. É possível apontar alguma percentagem de trabalhadores em layoff e eventualmente despedimentos, de acordo com a sua noção na AECA, Sr. Engenheiro? Pronto, nós por acaso tivemos a preocupação de estarmos em permanente contacto com os associados e neste momento temos a decorrer, em conjunto com a Câmara Municipal de Arouca, um inquérito a todas as empresas, portanto um inquérito já mais elaborado, portanto neste momento ainda faltam 2 dias para concluirmos o prazo. Já temos na ordem de 70 portanto, inquéritos que já foram preenchidos e devolvidos, portanto ainda não fizemos a análise. Valdecâmara vai começar agora também portanto a IECA em conjunto com o município de Valdecâmara vamos fazer também a mesma ação. De qualquer forma, nós via telefone, portanto já temos algum levantamento feito, ainda não é exaustivo, mas já fizemos algum tipo de levantamento sobre essa matéria. Portanto, vamos e esperamos que a resposta, portanto, que eles nos vão devolver, que será no seguimento daquilo que eu há um bocadinho acabei de falar. Portanto, que as empresas irão necessitar de apoio, mas não de crédito, mas de algum apoio, nomeadamente a fundo perdido. Em termos de percentagem de pessoas que podem, portanto, ficar desempregadas ou sofrerem com a pandemia, até ao momento portanto, de todos os contactos que fizemos, só houve uma empresa que fez despedimentos. As outras estão a conter-se ao máximo, porque nós também apelamos a que nós, empresários, sejamos patriotas e estamos numa fase difícil. Há poucos meses atrás, eu próprio e todos os diretores me exigiam também que nós recorrêssemos ao máximo de quadros para trabalhar nas nossas empresas, que fizéssemos questão de dizer ao Governo que não tínhamos mão de obra especializada suficiente. E agora, iríamos despachar os que temos? Portanto, não faz qualquer sentido. Por esse motivo, nós apelamos a todos neste caso, a empresários, que somos todos aqui da região, e temos todos que viver com a situação, e para que todos deem o máximo e ninguém faça despedimentos, porque de hoje para amanhã vamos necessitar outra vez dos quadros, e aí não vamos a dar outra vez a mendigar ou a formar à pressa. Temos de ter consciência de que é uma situação transitória, que iremos todos dar o máximo para conseguirmos ultrapassá-la, sem, obviamente, termos aqui na nossa região uma crise de desemprego muito elevada. Por norma não vamos ter, portanto, por norma do que é tradição também, portanto, nós somos uma região de muitas pequenas, médias e microempresas muito dinâmicas e que, por norma, o desemprego cá é sempre muito inferior ao resto do país. E nesta aqui estamos a apelar mais uma vez para que isso não aconteça. Em termos de layoff, pronto, aí o quadro é diferente. De layoff, quando as empresas não têm mesmo encomendas ou não têm matéria-prima para produzir ou não conseguem escoar, aí nós aconselhamos as pessoas que ponderem, não na totalidade, porque uma empresa parada é muito mais difícil de começar a movimentar a roda novamente, mas alguns, ou à vez, e é o que muitas empresas estão a fazer. Portanto, tem empresas com 3 ou 4 turnos, estão a trabalhar com 1, 2, mas continuam a elaborar. Portanto, e mesmo os próprios funcionários não são os mesmos, muitos deles vão 2 semanas e vêm, e penso que essa será a melhor forma até para todos, porque é muito difícil as pessoas também estarem em casa, sentirem o futuro incerto, e nós também não queremos isso. Nós queremos que o bem-estar da população, porque pessoas felizes é que fazem as nossas empresas felizes e avançarem. Portanto, e é essa a mensagem que nós transmitimos aos nossos associados. E todos iremos precisar de muita motivação, muitos estímulos para conseguir levar de vencida esta fase de recessão que vamos atravessar, Sr. Engenheiro. As ideias pareceram bem razoáveis, as que estava a acabar de explanar. Hoje é dia 28 de Abril, estamos a gravar isto, portanto, nesta data, a data em que, segundo me recordo, a Segurança Social estava previsto fazer o primeiro pagamento do layoff. Tem alguma notícia para os empregados que estão à espera deste subsídio, se confirma estes primeiros pagamentos hoje mesmo?
Assim, eu hoje ainda não tive a oportunidade portanto, de falar com os meus colegas. No meu caso concreto, portanto, a minha empresa não recorreu a layoff, portanto, não estou... Estamos com muito trabalho, graças a Deus, portanto não estou ciente de se pagaram até hoje ou não. Sei que há 2 ou 3 dias atrás não tinham pago. Portanto, era uma das queixas que nós estávamos a ouvir, é que iriam chegar ao fim do mês e as empresas teriam elas próprias que suportar a totalidade do valor e depois esperar que viessem. Porque também, em muitos casos, há problemas burocráticos no meio. Portanto, é a noção que nós tínhamos, e tivemos alguns associados até bastante zangados sobre isso, porque não estavam a conseguir, e existia sempre alguma coisa a encravar e que não iriam ter o dinheiro a tempo. Esse aí é um problema que nos está a afligir, e amanhã já vamos também fazer uma nova ronda pelos nossos associados para sabermos até que ponto é que a maior parte deles está ou não a receber as verbas. É um problema que estava, na semana passada estava a ser muito crítico. Portanto, nós falamos já com diversas empresas, empresários, que nos estavam exatamente a dizer, olha, o mais certo vai ser que nós vamos ter que pagar tudo e depois esperar que o dinheiro venha não sei quando. Portanto, era essa Infelizmente, essa é uma notícia que ainda ontem vimos confirmada numa entrevista pela Secretária de Estado da Economia, que dizia que muitas das candidaturas ou se aplicavam por dados em falta, não se aplicavam ainda, não podiam ser validadas, ou porque estavam repetidas. Enfim, uma série de situações que vão implicar que as pessoas fiquem mais tempo na ansiedade desta situação, que naturalmente deveria ser agilizada por parte do Governo. Aquele modelo que os Estados Unidos adotaram de injetar dinheiro diretamente nas empresas seria um modelo que não era muito difícil do Governo controlar diretamente, em vez de passar pelos bancos. Não lhe parece, Engenheiro Carlos Brandão? Pronto, o que ele estava a falar há um bocadinho, quando ele estava a falar que nas antecipações das verbas do Ucrânia, não é? Sim. Estava-me a referir exatamente a isso. Uma coisa será, portanto, o Estado que não é rico e que tem que ser muito bem controlado, porque o Estado somos nós, e nós, empresários e todos, ainda nos lembramos de há 6 ou 7 anos atrás do que nós passámos por causa da crise do subprime. Não queremos que isso aconteça novamente agora. Portanto, e sabemos também que há muito, apesar de tudo, há muitos chicos perto também, e Portugal também está cheio deles. Essa história de mandar dinheiro a rodos para as empresas sem controlo, que em Portugal não funciona. Quanto a mim, nós temos de ter o máximo, e nós, empresários, também somos criteriosos e queremos que todos sejam. Penso que a forma mais fácil para o país, que não é fácil, mas a mais razoável, seria apostarmos na antecipação da verba do Ucrânia. Ou seja, há uma verba que está disponível, o quadro 2030, que vai vir para as empresas daqui a 2, 3, 4, 5 anos e que nós, neste momento, estamos a necessitar urgentemente dele. Depois teria que ser reafetadas futuramente, novas negociações, mas com tempo. Neste momento, nós não temos tempo. Portanto, não temos tempo, temos disponibilidade do quadro, por que não recalendarizar essas verbas, que é uma das formas de nós introduzirmos rapidamente verbas nas empresas. Mas aí ia ser controlado, portanto, todos os programas que existem têm controle, têm fiscalização. A associação já está também, por exemplo, com o Comércio Invest, ela própria faz parte da fiscalização do sistema, portanto, está instituída. E seria uma forma muito razoável de nós controlarmos o dinheiro e sabermos para onde vai e para quem vai, se é merecido, se não é, se as empresas são credíveis, se não são, etc. Portanto, não pode ser de qualquer maneira, porque não faltavam aí pessoas a constituir empresas à pressa para ir buscar dinheiro. Portanto, oportunistas, claro. Nós temos que ser muito razoáveis na aplicação. Portanto, e essa aí parece-me ser, e a nós, a direção, também nos pareceu ser, aquela que nós, conjuntamente com a AEP, portanto, a Associação Empresarial de Portugal, pertencemos ao Conselho Empresarial do Norte, e que a eles também já vieram com um plano em que esta nossa medida foi incluída, de reafetação das verbas relativamente ao Ucrânia, antecipação. E, portanto, presume-se daquilo que acaba de dizer que já fizeram essa exposição às entidades governamentais para a solução que apontam. Sim, isso foi feito num plano conjunto. Portanto, nós fizemos as várias associações empresariais aqui do Norte, em conjunto com a Associação Empresarial de Portugal. Portanto, nós fizemos chegar um conjunto de medidas
nas quais esta era uma das que estava e que nos pareceu muito razoável de ser aplicada, porque outras não é, porque uma das outras seria um plano europeu, portanto, que seria tipo as Corona Bonds ou outro nome que se lhe queira chamar, sim. portanto, que teria que haver o acordo de todos os países da Comunidade Europeia, que não me parece que vai acontecer, pelos problemas que toda a gente sabe relativamente aos países do Norte em colocarem objeções a este tipo de medidas. Não indo por aí, a que nos parece mais razoável seria aquela que eu acabei de referir. Portanto, estamos a aguardar que isso aconteça, fazemos desses votos os nossos também. A preparação das empresas, por outro lado, do comércio tradicional, das empresas para a salvaguarda dos empregados e também dos clientes, está a decorrer para garantir o desconfinamento, para que isto não ajude a despoltar uma segunda vaga de disseminação do Covid-19, Sr. Engenheiro. Como é que tem acompanhado esta situação, esta evolução? Nós, nesse aspecto, temos sido críticos em relação ao Governo e à DGS. Portanto, nós achamos que todas as pessoas já deveriam estar a usar máscara. Portanto, esse foi das situações que nós já referimos, porque eu há 3 meses atrás estive na Coreia do Sul, portanto, em negócios, e quando lá cheguei, portanto, a primeira coisa que reparei e também as pessoas também obrigaram-me a reparar, toda a gente andava de máscara. Portanto, tinham 5 casos, portanto, estava no início, mas já toda a população, seja no metro, seja em todo lado, na rua, andavam todos com máscara. Ofereceram-me logo uma máscara à entrada e explicaram-me que a máscara não é por tu teres medo que vais andar de máscara. A máscara é respeito para com o outro. A minha máscara protege o outro, a do outro protege-me a mim. Portanto, e esse aí ficou-me logo na retina. Claro, Portanto, as pessoas lá estão habituadas a este tipo de pandemia, já com a SARS, com a gripe A, etc. E estas medidas, se são usadas lá, são eficazes, porque é que nós não estamos a usá-las cá? Isto aqui é que me causa alguma perplexidade. O facto de não as termos já não é um problema, porque é uma das coisas também que lhe ia falar a seguir. Nós já estamos em conjunto aqui com o município de Arouca e, portanto, a termos aqui algumas empresas que já estão a fazer máscaras, 20 mil máscaras neste caso, para o município de Arouca. Portanto, vai ser a oferta. Como esta, há aqui em Valcâmara também uma empresa que também já está a fabricar este tipo de máscara. Portanto, já há disponibilidade. Portanto, eu penso que o Governo já deveria ter decretado, pelo menos nas empresas, ser obrigatório trabalharem todos com máscara, porque é uma fonte de contágio. Portanto, segundo o que eu estive a ver, até pela ordem dos médicos, 85% dos casos podem ser evitados se todos usarem máscara. Portanto, e isso é fundamental, até mesmo para as empresas e para o sucesso da nossa recuperação económica. Portanto, é um dos fatores que nós devemos ter em conta, para além de todas as precauções que a DGS tem divulgado, e bem, mas esta aqui penso que quando começar a exigir, que poderá ser já demasiado tarde. Isso não estará a acontecer realmente por falta de aprovisionamento dos equipamentos, das máscaras que nós necessitamos? Dá um pouco essa sensação. Eu penso que nesta fase, não, porque eu estou a falar, neste caso, estou a falar nas empresas. Por exemplo, as próprias empresas podiam ser obrigadas a fornecer as máscaras. Sim, isso não foi decretado, de facto. E não está a ser. Portanto, nós estamos a ver que ainda tínhamos alguns associados que nós andamos a recomendar que estavam a trabalhar de viseira. Portanto, viseira não substitui a máscara. Portanto, a viseira é mais uma proteção extra. Mas sem máscara acho que é muito complicado. As que estão a utilizar a viseira podem utilizar a máscara e a viseira. Portanto, mas eu não sou médico, nem para lá caminho, mas é como ele estava a dizer, eu já passei por alguns países que estavam com sucesso a combater esta doença e eles estavam a fazer isso. Portanto, nós temos também que olhar para os outros e não estarmos todos aqui nós a pensar pela própria cabeça e a estudar todos os documentos, porque eles já existem, eles já passaram por esta fase, portanto, e nós também temos que... E Portugal, no início, teve vantagem, tomou vantagem nisso, já viu o que estava a acontecer nos outros países e tomámos medidas até muito antes da Itália ou de Espanha, por exemplo, e isso teve vantagens no início. E agora, na saída, também devemos estar atentos ao que os outros estão a fazer, nomeadamente aos que tiveram sucesso. Não é o caso
de Espanha nem de Itália, mas a Coreia do Sul é um caso de sucesso e que nós deveríamos estar a ver A seguir esse exemplo. O caso da Nova Zelândia, ainda ontem tivemos a oportunidade de ver, também fez o mesmo percurso e usou essa mentalidade da máscara, ainda hoje usa. É pertinente e faz todo o sentido o que o Sr. Engenheiro Carlos Brandão acaba de dizer. Estamos, para quem está a ouvir na Infomédia, com o Engenheiro Carlos Brandão, o Presidente da AEC, a Associação Empresarial de Câmara e Aroca, que fez o favor de nos trazer ao plano de contingência uma visão dos empresários desta região. E, para finalizar, vamos deixar aqui naturalmente alguma possibilidade para se dirigir aos empresários, fomentando naturalmente o incentivo do otimismo, que é aquilo que nós vamos citar, Sr. Engenheiro, e esperemos que tudo corra bem para os vossos associados. Sim, pronto, da nossa parte nós tudo iremos fazer para que corra bem. Em primeiro lugar, portanto, dar um sinal de esperança, porque se conseguirmos abrir agora e correr bem, os danos podem não ser tantos como os que previamente estávamos a pensar. Portanto, há setores do turismo, do comércio, etc., que nós já sabemos que os danos vão ser maiores, mas, por exemplo, nos da construção, da indústria metalomecânica, que é muito forte na nossa região, os danos podem nem ser tão substanciais. Portanto, e nós, se tivermos todos muito juízo, patrões, colaboradores, etc., nós poderemos passar mais facilmente pela situação e dar a volta mais rápido. E essa é a mensagem de esperança que eu quero aqui dizer. Isto depende de todos nós. Portanto, se todos nós tivermos o máximo de precaução, todos nós formos proativos, aconselharmos os nossos familiares, os nossos vizinhos, portanto, todos a cumprirem, será mais fácil para todos. E conseguiremos dar a volta, não sofreremos tanto e cá estaremos para o ano para recuperarmos o que estamos a perder agora. Portanto, a mensagem que eu quero dar de esperança é exatamente essa. Acha Nós temos dado provas no início que fomos um povo que reagiu muito rápido e agora no final também temos que ser um exemplo. Portanto, e para isso todos nós temos que dar o nosso contributo. Engenheiro Carlos Brandão, acha que o mundo vai mudar? O que é que poderá ser mais de imediato alterado nesta forma de viver da cultura ocidental? É assim, pronto, nós neste momento estamos todos e diariamente a tentar combater o dia a dia, não é? E a tentar dar o máximo no dia a dia para o imediato. Este tipo de reflexão profunda ainda não fui capaz de fazer, mas sei que nada vai ficar como antes. Portanto, o que me preocupa mais até será o facto das próprias companhias aéreas, low cost. Será que elas vão abrir ou não? Será que as pessoas vão ter vontade de viajar tão rápido, aliás, tão frequentemente como estavam a viajar? E tenho algumas reticências. Eu tenho exatamente um texto para finalizar, permita-me só interromper, a propósito desse raciocínio, tenho um texto para finalizar este plano de contingência que fala exatamente sobre isso, sobre como é que vai ser, ou como é que poderá ser o raciocínio dos homens de negócios das companhias aéreas. Mas continua o seu raciocínio, desculpe, Sr. Engenheiro. Não, eu só estava a dizer, portanto, em termos de comércio portanto, mundial, eu penso que vai continuar a existir. As trocas comunitárias vão continuar a existir, intercontinentais também. O problema da reindustrialização do nosso país e da Europa terá que vir para cima da mesa, obrigatoriamente. Certo. Já vimos que não podemos continuar a colocar toda a produção na China, porque vem um caso de uma doença e nós não temos nada. Claro, é um erro estratégico. Portanto, claro. É inconcebível. E nós, empresários, então... mas isso também não tem dependido muito de nós. Eu acho que tem sido mais Bruxelas que tem decretado que nós iríamos ser só países de turismo, de negócios, de bolsa, mas isso não está resultado todo. Portanto, a indústria terá que continuar a existir. Isto foi uma fase em que todos os iluminados puderam ver isso. Portanto, todos os políticos, todos os dirigentes mundiais puderam ter a certeza de que nós não podemos estar totalmente dependentes, e é totalmente, porque aí é que choca mais, por exemplo, de máscaras hospitalares que são todas feitas na China. Claro. Isto é inconcebível. Claro, sem dúvida. Sr. Engenheiro Carlos Brandão, queremos agradecer ter vindo ao plano de contingência e desejar que tudo corra pelo melhor, que fiquemos o melhor possível e os vossos associados também. Em nome da Infomédia e da InfoTV, os nossos agradecimentos pela sua simpatia e disponibilidade. Esperamos tê-lo aqui numa próxima ocasião.
Muito obrigado pela oportunidade e muito sucesso também para o vosso programa e para vocês. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Meus caros, agora ninguém pode dizer que não sabe, que não viu, que não aprendeu nada. Acreditar que podemos continuar a ter 14 milhões de pessoas em 230 mil voos nos céus todos os dias, que podemos continuar despreocupadamente a queimar recursos naturais que sabemos ser finitos e a envenenar o ar que respiramos, que podemos continuar indiferentes à sorte de milhões de pessoas que ainda morrem de fome no mundo enquanto tantos vivem no luxo e no desperdício, e acreditar que depois deste surto, depois de tudo isto passar, tudo ficará apenas como um susto e não como uma lição. Talvez ingenuamente, eu quero acreditar que desta vez vamos, as pessoas comuns, os consumidores comuns, querer ter uma palavra a dizer. Que não vamos ser carne para canhão. Destinatários obedientes, digamos, e amorfos das escolhas e gostos que outros fizeram em nosso nome e de que nos convenceram que não poderíamos absolutamente prescindir. Que vamos querer menos e que menos pode ser melhor. Que vamos querer estar mais bem informados, refletir mais, olhar com olhos de ver, que, por mais urgente que tudo seja, o tempo pode sempre ser suspenso. Vamos ter menos pressa e mais tempo. Plano de contingência.